Futuros aprovados da Polícia Civil do Ceará. Agora eu quero parabenizar você que está aqui buscando o caminho certo para ser aprovado na Polícia Civil do Ceará. É um prazer pra gente ter você aqui em busca de entender os próximos passos para conquistar o teu sonho de vestir essa farda. Você viu que o novo concurso para a Polícia Civil do Ceará já foi reforçado pelo governador como o primeiro do seu mandato. E o objetivo, segundo ele, é aumentar o contingente. Aliás, o último concurso da Polícia Civil do Ceará ofertou 500 vagas imediatas, mais 1.000 para o cadastro reserva. Então, essa promete ser uma oportunidade única para mudar de vez a tua vida. E é aqui no Tiradentes Online que essa jornada vai começar. Por isso que você está aqui entendendo tudo o que você precisa para alcançar a tua posse assim que o concurso sair. E é assim que você vai sair na frente da tua concorrência, se preparando com antecedência e do jeito certo. Olha só, o que nós vamos te mostrar nesse vídeo vai ter o poder de transformar a tua preparação para esse concurso. É por isso que você precisa ficar aqui comigo até o final para você entender tudo o que preparamos para você. Olha só. O curso da Polícia Civil do Ceará Platinum é um método exclusivo do Tiradentes responsável por aprovar centenas de concurseiros da área policial, incluindo os primeiros colocados. E o nosso histórico de aprovação nas carreiras policiais segue batendo recordes e mais recordes a cada ano. E agora, nós queremos aumentar ainda mais esse índice de aprovados com você, na nossa turma exclusiva Polícia Civil do Ceará Platinum. Com esse método, você terá toda a teoria descomplicada e focada totalmente no edital. Cronograma de estudos, resoluções de exercícios, questões comentadas, simulados, resumos direcionados, materiais de apoio e muito mais. Sem contar o direcionamento e a experiência dos mestres Tiradentes que vão te guiar até a tua tão sonhada aprovação. Agora, você deve estar preparado porque eu vou falar a melhor parte. A parte que você tanto esperava. A chance de ouro para a sua preparação. Preparado? Então lá vai. Você tem 70% de desconto na Polícia Civil do Ceará Platinum. Isso mesmo. Eu vou repetir. São 70% de desconto. E olha só. Normalmente você precisaria desembolsar cerca de R$ 1.550 para ter tudo isso. Mas para você que está aqui nesse aulão exclusivo, a história é outra. Aproveitando esse mega desconto de 70% que nós preparamos exclusivamente para você, você terá tudo isso pagando apenas 12 parcelas de R$ 38,75. Tá demais, pessoal. Essa chance que você tanto esperava para mudar de vida em 2023, você não pode perder. Você não pode deixar essa oportunidade passar. Esse desconto não vai durar por muito tempo. Então, para garantir o teu método Polícia Civil do Ceará Platinum com esse valor promocional, você precisa clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e fazer a tua inscrição agora para começar o quanto antes a tua jornada até a aprovação na Polícia Civil do Ceará. Então vai na descrição agora, clica no link e não perde mais tempo. O teu futuro começa agora. Vamos juntos rumo à tua aprovação. Eu te vejo na turma dos futuros aprovados da Polícia Civil do Ceará Platinum. Dale concurseiro, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. A jornada começou PCCE 2023, professor Cláudio Feitosa, Direito Administrativo na área, e finalizando essa semana de muita produção aqui voltada para PCCE 2023. Hoje sou os comandos técnicos João Vitor, beleza, João Vitor? Show de bola, e é isso, meus amigos. Olha, eu nunca vi um concurso que foi anunciado como candidato, mesmo antes de tomar posse, confirmado, e depois de tomar posse já foi confirmado umas 2 vezes. Então, assim, tende mesmo como o primeiro concurso a ser realizado na área de segurança. Então, tende a ser ainda um concurso lançado ainda em 2023, provavelmente comecinho de 2024, mas se você está de olho nesse concurso, se visualiza com o policial civil, a jornada começou para agora mesmo, para que a gente possa ter um tempo de se preparar, organizar materiais, passar o verniz na primeira parte, depois reforçar a base e depois revisar. Tudo isso visualizando aí a sua aprovação PCCE 2023. Hoje, em Direito Administrativo, eu coloquei questões envolvendo vários assuntos, mas minha preocupação foi exatamente pegar questões só 2023. Esse foi o principal filtro que eu coloquei. É claro, além de assuntos relevantes, previstos no edital passado e que não vai ter surpresa, certamente não teremos surpresa, estarão presentes também nesse novo edital, prestes, se cogita assim, né? Prestes a ser divulgado. Mas enquanto isso, vamos fazendo o que é possível fazer, que é exatamente planejar, se preparar e, claro, estudar. De olho na tela, resolução de exercícios, vamos nessa.
DAD, hein? Direito administrativo, já na tela a primeira questão. Primeiro envolvendo princípios da administração pública, assinale a alternativa correta. Traz para mim, João Vitor. Primeiro, princípios. Normalmente, colocando assim na média, é um assunto que é gabaritável, muito tranquilo. Eu digo mais que isso, dominável. Normalmente as questões, qualquer que seja a banca, né, questões de IDECAN, questões da FGV, a gente não sabe exatamente qual vai ser a nossa banca, embora provavelmente a IDECAN vai pedir de novo música no Fantástico, né? Vai pedir de novo, vai realizar esse concurso. Mas qualquer que seja a banca, é um assunto tranquilo, suave na nave. De olho na tela, sobre os princípios da administração pública, assinale a alternativa correta. Letra A. Tanto as regras quanto os princípios administrativos são normas jurídicas. Até aqui, valendo mesmo, os princípios são considerados normas. E ele diz, porém, os princípios administrativos não possuem observância obrigatória. Aí não, Major. Aí não, tá falso. Por quê? Se eu digo que é uma norma, é porque tem exatamente o quê? Observância obrigatória. Falso, falso a letra A. E vale a ideia, gente, que os princípios, portanto, por serem normas de observância obrigatória para toda a administração, não são apenas, como outras questões mencionam, não são apenas, aspas, meras recomendações. Porque recomendação é algo que cabe ao destinatário, à pessoa que está sendo recomendada, decidir se cumpre ou não. E os princípios não são assim, ou não são só isso. Muito mais, são normas. Por isso, observância obrigatória, falso A. B. A principal diferença entre o princípio da legalidade aplicável aos particulares e o princípio da legalidade que se sujeita à administração pública, chamado inclusive de legalidade administrativa, pode ser assim resumida. Lá vai. O princípio da legalidade para os particulares, têm liberdade para fazer tudo o que a lei não proíba. E esta legalidade administrativa, ó, só é dado fazer o que a lei determine ou autorize. E aí? Gabarita comigo valendo, é isso mesmo, princípio da legalidade tem essas duas concepções. Ele muda ao sabor de para quem ele esteja se destinando. Se a legalidade, como direito civil, né, normas que se aplicam nas relações entre particulares, nessas relações, tudo é possível ser feito entre eles, desde que não esteja proibido. Já a legalidade, você, enquanto servidor público, só pode fazer o que a lei diz, o que a lei determina ou o que a lei autoriza. Na relação entre particulares, autonomia das vontades, percebe? Porque cabe, então, ao destinatário, quer dizer, cabe, então, aos indivíduos decidir o que fazer, autonomia das vontades. Já na legalidade administrativa, uma legalidade muito mais restritiva, porque eu só posso fazer o que a lei diz, o que a lei manda, o que a lei determina. É isso, gabarita comigo, letra B. Qual é o erro da C, hein? A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo, contendo não, Major, não contendo nomes, símbolos, imagens que caracterizem promoção pessoal, é o contrário. Basta dar uma olhadinha no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. Isso aqui está muito ligado ao princípio da impessoalidade. Na hora dos caras informarem sobre algo, não deverá essa informação, essa divulgação, ter caráter pessoal, ou seja, promoção pessoal. Realizar a obra como se fosse ele, o prefeito, o próprio autor, não pode. Caracteriza uma violação ao princípio da impessoalidade. Confere depois, artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, por isso falso. Letra D, o princípio da moralidade é um princípio jurídico, sim, e possui uma concepção subjetiva, pessoal de moral, que o agente público possa ter. Tá falso. A moralidade administrativa, ela não está visualizando a intenção do agente, ela vai observar o que foi feito. E se o que foi feito passa no filtro da moralidade administrativa. Por que eu digo isso? Porque a moralidade comum é que cabe a cada pessoa, a cada sujeito, concepção subjetiva, então, decidir o que é honesto, honesto. Isso variará de pessoa a pessoa, moral comum. Já a moralidade administrativa, não.
É observar o que foi feito, saber se passa no funil da honestidade, dos costumes e respeito à boa-fé das pessoas. Por isso, falso, letra D. E a letra E, o objetivo principal do princípio, o objetivo do princípio da moralidade é assegurar que os serviços públicos sejam prestados com adequação às necessidades da sociedade que os custeia. Isso não é o enunciado da moralidade, isso não é o protocolo da moralidade, e sim da eficiência, princípio da eficiência. Por isso, primeira, gabarita comigo, letra B. Ó, vale destacar, por fim, que os princípios estão previstos, você sabe, na própria Constituição Federal e também na própria legislação. Então, é correto dizer que os princípios se encontram em todo ordenamento jurídico. E eles podem se encontrar de modo expresso, de modo grafado, como foi aqui a ideia da questão, cobrar os princípios que estão expressos na Constituição. Se você observar, basicamente todos aqui falaram do LIMP, né? Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas para a gente avançar, vale destacar que existem outros princípios além desses. O LIMP são os principais, inclusive em termos de estatísticos, para termos de prova. Mas cada vez mais, uma parte da doutrina, a parte mais nova da doutrina, vem captando outros princípios. Princípios implícitos, então, que não estão grafados, escritos, mas que cada doutrinador, com o seu radar, enxerga outros princípios. E aí vale depois também dar uma olhadinha nesses outros princípios que as questões cada vez mais vêm destacando, como o princípio da subsidiariedade, princípio da sindicabilidade, princípio da proteção à confiança, princípio da razoabilidade e proporcionalidade, outros princípios, portanto, importantes também. Mas aqui, basicamente, girou em torno do LIMP. Primeira questão, está aí, letra B. Avança? Avancemos. Segunda questão. Segunda questão envolve, ó, observando aqui as próprias alternativas, né, o assunto de poderes administrativos. Poderes. Vai colocar, então, duas situações e vai perguntar quais poderes estão envolvidos nessas manifestações. Vamos nessa. Primeiro deles, primeiro que chamou aqui de primeiro cenário. Primeiro cenário. João, servidor público estatutário, lavra um auto de infração e procede à interdição do restaurante XYZ, em razão de inobservâncias das normas sanitárias aplicáveis à espécie. Beleza. Antes de avançar, vamos resolver logo o primeiro cenário. Vai perguntar, então, quais as manifestações, como eu mencionei, de qual poder, então, permitiu isso, esse servidor João, a fechar, a lavrar um auto de infração e fechar, interditar o restaurante. Que poder é esse? Bom, basicamente nós temos 4 poderes administrativos, né, que toda a doutrina menciona. Eu tenho um poder hierárquico, eu tenho um poder regulamentar, eu tenho um poder disciplinar e também tenho um poder de polícia. Quando se fala de punição, de aplicação de punição a alguém, eu posso ficar dentre esses 4 com 2 poderes administrativos. Ou é o poder disciplinar ou é o poder de polícia. Aqui acaba sendo uma dessas manifestações, né? Porque o João, servidor, aplicou um auto de infração, gerando a interdição do restaurante. Que poder é esse? É o poder disciplinar ou é o poder de polícia? Veja, não existe nenhuma relação específica entre o dono do restaurante e o poder público. E quando não há relação específica, sabe qual é o poder que se manifesta a partir disso? É o poder de polícia. O poder de polícia, ele não tem destinatários determinados. Qualquer pessoa dentro da base territorial de uma nação pode se submeter e pode sofrer às situações do poder de polícia. Então o poder de polícia ele é muito mais amplo que qualquer pessoa. Qualquer pessoa que está nos assistindo agora, nesse momento ao vivo, e quantas vezes depois vai ficar disponível, provavelmente, né? Vai ficar salvo. Quantas vezes todo mundo pode sofrer poder de polícia? Todo mundo. Nós aqui do estúdio, vocês aí do outro lado, todo mundo na cidade, todo mundo do estado, todo mundo no país. Já o poder disciplinar, que também pune, que também aplica sanção, precisa de vínculo, precisa de contrato, precisa de relação prévia. E uma vez respeitado esse contrato, esse vínculo, é que ele vai aplicar um tipo de sanção. Então, voltando, o João, o servidor público, aplicou aqui uma medida a um restaurante. E não há uma relação prévia, um vínculo, um contrato entre esse particular e o poder público. Então, qual é o poder que a gente está falando? Com certeza, primeiro cenário é o PP, é o poder de polícia. Agora observe o segundo. O município de Niterói, após a observância do contraditório da ampla defesa, aplica uma punição à sociedade empresária contratada, olha aí, ó, ABC,
que intencionalmente, que dolosamente, descumpriu as cláusulas do contrato administrativo. Opa! Falou de punição? Então eu fico entre poder de polícia e poder disciplinar. Falou de aplicação de punição, eu fico entre esses dois poderes. Só que aqui, veja só, Major, aqui eu tenho um particular que tem vínculo e que descumpriu esse vínculo, que foi um contrato. Qual o poder, então? Quem chega junto aqui é o poder disciplinar. Aí fechou. Na sequência, nós temos, então, manifestação do poder de polícia e manifestação do poder disciplinar. Segunda questão, gabarita comigo, valendo letra C. Beleza? Então, em resumo, falou de aplicação de sanção. De todos os poderes, eu me concentro apenas em 4. E observo se a vítima da aplicação do poder tem ou não um vínculo específico prévio. Se não tiver, poder de polícia. Se tiver, é o poder disciplinar. Fechado? Segunda questão, tá aí, letra C. Terceira, já na área, diz assim, terceirinha diz assim, determinada banca de jornal foi instalada regularmente, banca de jornal, foi instalada regularmente em uma esquina de pouco movimento. Passados 10 anos, um hospital público foi construído na região e um grande número de pessoas e veículos começou a circular no local, de forma que a atividade da banca de jornal, observe isso, passou a dificultar a passagem de pedestres e o trânsito local de veículos. Nessa situação hipotética, é correto que a administração pública, vamos nessa, ó, pelas opções, a gente está falando aqui de invalidação, de revogação, a questão, portanto, é sobre atos administrativos. Beleza? Traz para mim, João Vitor. Essa ideia de um particular poder usar privativamente um bem público ou uma parte do bem público é um ato chamado permissão de uso de bem público. O particular deseja instalar sua banquinha de revista e o poder público pode, diante do pedido, conceder ou negar. A gente está falando de um ato administrativo de permissão. Um ato administrativo que, para o poder público, é uma liberdade de decidir em conceder ou de negar. Que ato é esse? Esse é o típico ato discricionário. Então, dentro do contexto da questão, se apegando exatamente no texto da questão, diz que na época, há 10 anos, havia pouco movimento, por isso o poder público achou conveniente. Dentre as possibilidades de conceder ou de negar, naquele momento ele achou conveniente, achou oportuno, vá lá, instale, pode colocar a banquinha de revista. Só que com o passar do tempo, a partir de uma obra de grande vulto e um serviço de muita demanda no hospital público, aquela área tornou-se de muito movimento e a banquinha instalada naquele local acabou dificultando ou acaba dificultando a passagem de um canto para outro. Percebe que com o passar do tempo, aquele ato concedido não se tornou mais ou não é mais conveniente. Era quando foi instalado, mas as coisas mudam. E o fator temporal é importante em todas as relações, entre as pessoas e para o poder público também. Com as coisas mudando, é interessante então que não se mantenha a mesma permissão. Podendo então o poder público que concedeu retirar a permissão concedida. Beleza. Então estamos falando de uma forma de retirada de um ato concedido momentos, anos antes. Mas que forma de retirada é essa? Pergunto, se apegando ao texto da questão, em algum momento a questão mencionou que há uma ilegalidade na permissão do uso? Não, nenhuma situação. Pelo contrário, parece ser no mais a mais um ato concedido de forma muito válida, de forma muito regular, sem vícios, sem ilegalidade. Isso é importantíssimo. O poder público decidiu retirar não porque, portanto, haja ilegalidade, mas porque não é mais conveniente, não é mais oportuno. Que forma de retirada é essa, em que o fundamento é porque o ato não é mais conveniente, não é mais oportuno? É a chamada revogação. Gente, revogação, forma de extinção, de retirada de ato administrativo discricionário, mas não quando ele é ilegal. É porque simplesmente o poder público observa, essa situação não é mais interessante, não é mais conveniente, não é mais oportuno. Saber de uma coisa? Vou retirar, portanto, a permissão concedida. Vamos observar, então, voltando para a questão, nessa situação hipotética, é correto que a administração pública
Onde aparecer aí invalide, papapá, já posso tirar, porque invalidar significa, no mais, que há um problema, que há uma ilegalidade. Então, invalide a permissão, falso aqui, letra A. Posso tirar também a letra D. E cá para nós, letra E eu também posso tirar, porque a convalidação ela só trabalha onde há ilegalidade. Guarda isso. A convalidação só funciona onde há ilegalidade, o que não é o caso pelo texto da questão. Não há vícios, não há ilegalidade. Então já tirei de cara a letra A, letra D, letra E. Agora, entre essas duas, qual a resposta? A B diz: mantenha a banca de jornal no local onde se encontra, haja vista ao direito adquirido do proprietário decorrente do lapso temporal transcorrido. Cá para nós, esse ato concedido discricionário, a pessoa sabe que a qualquer momento, quando recebe um ato discricionário, que o poder público que concedeu tem o poder de conceder e de retirar quando bem entender. É um ato precário, como se estabelece. Portanto, não há direito adquirido aqui à continuidade de permanecer. O poder público concedeu e a pessoa sabe, o destinatário sabe que a qualquer momento, mudando as situações, pode ser que o poder público retire o ato. Portanto, não há direito adquirido. Terceira gabarita comigo, letra C. Revogue a permissão de uso de bem público concedida ao proprietário da banca de jornal por razões de conveniência, oportunidade da administração, certo e completo. Terceira, certo, muito certo. E também letra C. Joia? Ó, eu digo que não há prova de direito administrativo que, se não é edital, e normalmente essa matéria está lá, atos administrativos, se ela estiver presente, ela vai estar em prova. Não tem prova de DAD que não caia, revogação, anulação, até mesmo convalidação. Pensando nisso, tem mais sobre isso. Veja a próxima questão, então terceira letra C, veja a quarta. Lembrando, todas questões de variadas bancas, de vários tipos de cargos, mas todas 2023. Quarta questão. Sobre os atributos dos atos administrativos, relacione a coluna 1 com a coluna 2 e assinale a alternativa com a sequência correta de cima para baixo. Beleza? Está aqui as opções na sequência para a gente marcar. Vamos lá. Ó. Tá aí os clássicos. Anulação, revogação e vou colocar também nessa mesma conta, convalidação. Mas dessas três, gente, nós temos duas delas que são formas de extinção. Aliás, essa aqui já vimos quando ela acontece. Atos, formas de extinguir atos legais, mas que não é mais conveniente, não é mais oportuno, né? A anulação também é forma de extinção de ato, tá? Forma de extinção de ato. Só que forma de extinção de ato ilegal. E a convalidação, Clóvis, é forma de correção de atos. Não é forma de extinguir um ato, não. É corrigi-lo e, portanto, mantê-lo. Forma de correção de ato administrativo. E essas duas, forma de extinção. Forma de retirada de ato administrativo. Coluna 2 já começa entregando em muito, né? Entrega muito já. Correção de atos. Correção. 3. Ele diz, com vícios sanáveis, desde que tais atos não tenham acarretado lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros. Beleza, correção, convalidação. Isso é possível diante de atos que têm ilegalidade, mas os chamados vícios sanáveis. Marca 3. Próxima. Só incide sobre atos discricionários e não sobre atos vinculados. Marca 2. Lembra a permissão para uso de bem público? A permissão era um ato discricionário, que o poder público achou interessante. Por isso produziu o ato. Mas com o passar do tempo, deixa de ser conveniente, deixa de ser oportuno. O que leva, então, o poder público, se decidir, caso decida assim, de extinguir o ato via revogação. Mas eu só posso revogar atos discricionários, como a permissão. Por isso, o item 2 é a revogação. Próxima. Pode ser efetuada pela administração, de ofício ou por provocação, ou pela justiça,
se provocado. Marca 1. A gente está falando de anulação. Anulação, forma de extinção de atos, quando há uma ilegalidade braba, uma ilegalidade raiz, uma ilegalidade com um vício insanável, que pode ser feita a anulação pela própria administração pública, porque ela toma iniciativa, porque o prejudicado entrou com um recursozinho, provocando a administração, aqui um recurso, ó, ou então pela justiça. Anulação pode ser feita também pela justiça. Por isso, marcou 1. Retirada de atos, retirada. Eu já posso tirar aqui a convalidação, concorda? Ele diz de atos válidos. Se o ato é válido, marco 2. Marco 2. Eu só revogo atos sem qualquer tipo de vício. E a próxima, retirada de atos inválidos com vícios ilegais. Se a retirada é de ato ilegal, eu marco 1. Pronto. Sequência 3, 2, 1, 2, 1. Vamos nessa. 3, 2, 1, 2, 1. Gabarita comigo, valendo letra E. 3, 2, 1, 2, 1. É isso. Joia? Traz para mim, João Vitor. Percebeu aí? As questões envolvendo essas 3 figuras, envolvendo anulação, revogação e convalidação. Convalidação é forma de correção. E só pela, como eu digo assim, pela categoria do ato, pela natureza do ato, daria para fazer a questão. Se eu lembrasse, então, que eu tenho formas de extinção, em outro segmento, em outra parte da matéria, eu tenho uma forma de correção. Forma de extinção, as protagonistas de prova, anulação, quando o ato tem vícios, tem ilegalidade, extinguir aquele ato. E a revogação, forma de extinção de atos válidos, atos que não têm problemas, mas que o poder público não está mais afim. E aí decide retirar e extinguir esse ato administrativo. Já a convalidação, como você sabe, forma de correção de atos. Então é importante que tem mais uma sobre isso, de olho na tela, questão 5. Quanto à revogação dos atos, assinale a opção correta. Quanto à revogação dos atos, assinale a opção correta. Letra A. Na revogação, são desconstituídos certos efeitos consumados, mas reversíveis do ato administrativo. Certo ou errado? A. Na revogação, são desconstituídos certos efeitos consumados. Traz para mim. A revogação, ela olha para um ato legal. Se não tem nenhum problema nesse ato, não tem por que olhar para o passado. O ato funcionou bem até ali. É porque o poder público não está mais interessado na manutenção desse ato. Por isso que se diz que a revogação tem efeitos para frente. O que já foi consumado, o que já foi exaurido nesse momento, está mantido. Não se revoga atos consumados. Na verdade, então, a questão aborda o assunto de atos que não podem sofrer revogação, seja pela própria natureza do ato, até às vezes por questões própria logicamente do ato, própria da lógica do ato, como acontece com os atos consumados. Nós temos 5 atos chamados ou considerados irrevogáveis pela doutrina. Vamos colocar aqui, ó, são considerados atos irrevogáveis, blindados à revogação, 5 atos. Atos irrevogáveis. Atos blindados à revogação. É exatamente o que vai acontecer quando você olhar seu nome no Diário Oficial e convidar aí aquelas pessoas que estão do seu lado, esposa, filho, pai, para o churrascão da aprovação. Então você vai lembrar desse bisu 10 a partir desse contexto de atos blindados à revogação, a partir desse mnemônico, ó, de convidar as pessoas para o seu churrasco. 5 tipos de atos. Atos consumados. Percebe então o erro da letra A? Atos consumados, se consumiu, se exauriu, não tem como revogar, até porque a revogação produz efeitos para frente. Efeitos ex nunc. A revogação produz efeitos ex nunc. Também eu não revogo atos vinculados, porque revogar é analisar conveniência e oportunidade. E esse ato aqui, gente, não tem conveniência e oportunidade. Também não revogo atos que integram um procedimento. Atos que integram um procedimento. Um procedimento é uma marcha para frente.
eu nem posso dar o próximo passo, mas se eu der, eu não posso revogar e retornar ao estágio anterior, porque a revogação é para efeitos para frente. Convide, tá? Que é um Dzinho mesmo, direitos adquiridos. Atos que possam gerar direitos adquiridos. Não tem como revogar. E também não revogo atos enunciativos. Pronto. Guarda essa lista do convite, de convidar para o churrascão da aprovação esses 5 atos. Feito isso, voltemos. Falso. Letra A, que é a correta, né? Letra B, um ato administrativo exaurido pode ser revogado, pois é a mesma coisa que consumado. Falso. E ele sempre vai colocar assim, gente, é interessante. Quando ele coloca um assunto, ele coloca essa expressãozinha aqui meio que para convencer um contrário. Pode observar como ela é presente. Se houver interesse público, o poder público pode fazer isso. Não, tem regras. Os fins não justificam qualquer forma de ação, os meios, né? Letra C. Atos administrativos que produzam direitos adquiridos podem ser revogados. Que produzam direitos adquiridos. Falso C. Letra D. Atos vinculados, em princípio, não podem ser revogados. Aí sim, Major. Quinta, letra D, de Dali. Atos vinculados irrevogáveis. Joia? Guarda a lista. Avança. Marcha, sexta questão. Bota para mim, João. Controle da administração pública. É um assunto que eu digo com a continuação natural de atos administrativos. Eu sempre reputo atos como uma matéria fundamental, a base mesmo, assim, em relação à compreensão de assuntos do direito administrativo e também para as provas, questões de provas. Por quê? Porque as matérias preparam para atos, então já existe um itinerário para chegar em atos bem, como poderes. Se você conhece poderes administrativos bem, você chega tinindo assim, na ponta dos cascos em ato administrativo. E além disso, conhecendo atos, você conhece outros assuntos, como controle da administração. Atos é controle é atos parte 2. Então o que ele vai falar aqui, controle da administração pública 6, o controle da administração pública financeiro. Controle financeiro da administração pública em seus vários níveis é realizado. Vamos lá. Controle financeiro é um controle que a administração pública vai se submeter, a administração pública vai se submeter a um controle externo, controle externo, e esse controle também financeiro que a própria administração pública vai realizar em si. Controle interno. Observe mais. O controle externo no aspecto financeiro orçamentário, é realizado pelo Poder Legislativo. Lembra que o Legislativo tem 2 funções típicas, legislar e fiscalizar? Pois é, essa fiscalização é o controle. E esse aspecto também pode envolver o controle financeiro externo. O controle externo que a administração pública vai se submeter é pelo Poder Legislativo. Mas, Cláudio, você diz assim, a Câmara dos Deputados, Senado Federal. Sim, mas mais ainda, o controle que recebe a ajuda dos tribunais de contas, auxiliado pelos tribunais de contas, tipo TCU, que auxilia o Congresso Nacional nesse papel. E esse controle interno é feito pelas controladorias, como, por exemplo, CGU. Eita, Cláudio, já ouvi mesmo falar desses órgãos aí. Pois é, controladorias fazem um controle interno da administração pública, dentre elas CGU no Poder Executivo Federal, e os tribunais de contas auxiliam o Legislativo nesse controle. A questão foi bem tranquila, porque pergunta apenas os níveis desse controle, sem perguntar exatamente quem realiza qual tipo de controle. Então veja, resposta tranquilo, letra C, tanto pelo controle interno, feito pelas controladorias, só um minutinho aqui,
pelas controladorias. Beleza. Esse controle pode ser feito pelas próprias controladorias, como por exemplo CGU. Mas a CGU é um órgão de controladoria do Poder Executivo Federal, CGE do Poder Executivo Estadual e assim sucessivamente. Dentro do controle interno, então ganha importância mesmo esse órgão CGU. E o controle externo pelo Parlamento, realizado então com a ajuda dos tribunais de contas. Então, se atos administrativos for dominado, você vai chegar muito tranquilo no estudo dos controles, especialmente se você, paralelo, também der uma olhadinha em direito constitucional. Aparece também aqui muito assuntos linkados, interligados ao direito constitucional. Beleza, agora sim, sexta é isso. Tranquilo, suave na nave da lista. Tenho a impressão que é a mais tranquila das questões, embora seja Sebrasco, essa questão 2023. Sexta, letra C. Avança, passa a marcha, vamos nessa, questão 7, beleza. Pronto, questão 7, assunto muito da polícia, muito de área policial, muito de PC. A 7 e a 8, inclusive, envolve responsabilidade civil do Estado. Já, volta para mim, João, ó, antes da gente avançar, lembra que no formato das questões passadas, do concurso passado de decano, nós tínhamos uma questão tanto objetiva, como também questões discursivas, não é, João? Tinha questões discursivas também. E um dos assuntos sempre bons de estarem dar uma olhadinha, de começar a treinar, verificar isso, sem pressa. O bom da preparação antecipada é que dá para a gente se organizar bem direitinho, sem as agonias, pós-edital. Então, começa a dar uma olhadinha devagarzinho também nos assuntos, nas questões discursivas. Se você está começando agora, evidentemente, precisa dar uma olhadinha na parte teórica, depois nas questões objetivas e no próximo treino nas questões subjetivas. Mas se você já vem com a base de direito administrativo, isso vale também para as outras matérias jurídicas, né? Já pode dar uma olhadinha, por que não, nas questões subjetivas sobre o assunto. Eu digo isso porque responsabilidade civil é um daqueles que a gente sempre coloca no ranking dos assuntos mais cobrados, inclusive mais ainda, até especialmente na área policial. Joia? Bom, antes de avançar, dá o joinha aí na tela, dá aquela curtida, né? Impregna digital aí, para a gente sempre fazer nossas lives voltadas também para PC, quem sabe em outro momento já pensar também numa live assim discursiva e coisas do tipo. E além disso, eu vou colocar, disponibilizar, você vai vendo já já o nosso Instagram, aliás, deixa eu colocar logo, aproveitar aqui o nosso merchan logo para colocar, ó, lá no Instagram você vai encontrar, na parte dos stories, uma questão discursiva sobre isso, tá? Instagram, nosso Instagram, Prof. Clóvis Feitosa. Sempre questões de concurso colocadas no feed, comentários das questões de concurso, mnemônicos, BISO 10, atualizações, depois eu chegadinha lá. Eu vou colocar nos stories um modelo de uma questão discursiva, cobrando exatamente responsabilidade civil. Beleza? Pronto. Feito isso, agora sim, questão 7, vamos nessa, diz assim. Otávio, guarda municipal, no exercício de suas funções, abordou alguns jovens em praça pública e, durante a abordagem, causou dano, causou lesões físicas a um dos jovens, a um deles. Nesse caso, é correto afirmar que, beleza, responsabilidade civil, gente, basicamente é um único artigo na Constituição que tenta dar conta de todo o assunto. É o fundamento principal desse tema que envolve danos. Aliás, 2 pontos sempre presentes aqui, né? O Estado, ou quem lhe faça às vezes, causando um dano, e a pergunta em prova. Se o Estado responde mesmo por esse dano, e se responde como? De forma objetiva ou subjetiva. E qual é o artigo, Cláudio, que a Constituição praticamente fundamenta todo esse assunto? É o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. E o modelo de responsabilidade que a Constituição adotou como regra, como padrão, tem exceções, mas como padrão, é o modelo da responsabilidade objetiva. Aquela em que o lesado, o prejudicado, precisa se preocupar em demonstrar no processo na justiça, para ter direito à indenização pelo dano sofrido, 3 coisas. Que houve uma conduta estatal, de um agente estatal, fazendo às vezes de poder público, um dano que pode ser material, pode ser moral, pode ser ambos, e o nexo causal. Isto é,
meu dano foi gerado unicamente por essa conduta estatal. Provando essas três coisas, Clóvis, o lesado tem direito à indenização? Exatamente, quase com uma fórmula matemática. Conduta mais nexo causal mais dano é direito, então, direito ao cifrão de ser indenizado. Agora veja um detalhe para a gente voltar para a questão. Ó. O prejudicado, ele não ingressa contra a pessoa do servidor. Vamos voltar aqui para os princípios. Princípios administrativos, quando o poder público age, quando o servidor pratica um ato em nome do poder público, eu imputo o ato não à pessoa do servidor, impessoalidade. A ação pertence ao poder público. Isso vale para uma obra, eu não imputo o ato ao prefeito, é ao município. Isso vale para os danos. Eu não imputo o ato ao prefeito e sim também ao poder público. Então diz a Constituição no 37, parágrafo 6º, que as pessoas jurídicas que respondem pelas broncas, pelos danos que os seus funcionários nessa qualidade causarem a outros, a terceiros. Responsabilidade objetiva. Cláudio, então aqui o jovem que sofreu um dano a partir do guarda municipal não vai ingressar contra o Otávio, o guarda, exatamente. Não é contra a guarda também, que normalmente são órgãos públicos. Vai ser contra a pessoa jurídica da qual o órgão faz parte. Nesse caso, o próprio município. E vai precisar se preocupar apenas com três coisas, porque a responsabilidade aqui é objetiva. Agora, se o município perdeu o processo, pagar a indenização, então, ao jovem que sofreu dano, 40 mil, 30 mil, 5 mil reais, seja o que for. Aí depois o município vai fazer o quê? Vai atrás do guarda, hein? Querendo o quê? O ressarcimento, pelo mesmo valor da qual foi condenado. Então é como se fossem dois rounds. Primeiro, lesado versus poder público. Pense aí, prejudicado versus poder público. Se o poder público perder, segundo round. Poder público versus servidor. Tranquilo? E ele vai entrar contra o servidor querendo exatamente o ressarcimento. Feito isso, observe na tela, nesse caso, é correto afirmar que, letra A, o município responde desde que comprove o dolo de Otávio. Não, se a responsabilidade é objetiva, eu não preciso me preocupar nem com culpa nem com dolo. Falso A. B. Otávio não responde nenhuma hipótese, somente o município. O Otávio vai responder, que é o guarda municipal, ele vai responder sim, frente ao município. Naquele segundo round, responde, diz, nenhuma hipótese, ficou pesadão aqui. Letra C. Otávio responde objetivamente. Otávio responde frente ao município de forma subjetiva. O único sempre que a gente pode cravar aqui é esse. É que o servidor, quando for acionado pelo patrão dele, sempre vai responder de forma subjetiva. Cláudio, então, vê se eu entendi. Primeiro round, lesado versus poder público. O poder público responde como? Via de regra, objetivamente. Se o município for condenado na justiça, por exemplo, a pagar 50 mil reais, o que ele vai fazer agora? Vai ingressar contra o servidor. E o servidor, segundo round, sempre de forma subjetiva. E a subjetiva é aquela que exige a demonstração não de 3, como é na objetiva, mas de 4 requisitos. Além dos 3 que você já conhece, conduta, nexo causal, dano, é preciso também demonstrar dolo ou culpa. Letra D. Otávio responde independentemente de dolo ou culpa. Não. Se Otávio responde sempre de maneira subjetiva, frente ao poder público, que é o seu patrão, vai ser preciso que o município demonstre dolo ou culpa. Letra E. O município em que Otávio trabalha poderá responder pelo dano, ainda que não comprovada a culpa do servidor. Gabarita comigo, é isso. Porque o município responde de forma objetiva. Então, esse assunto, esse elemento nem vai entrar na discussão se ele agiu com dolo ou culpa. O lesado, o jovem, quando ingressar contra o município aqui, vai demonstrar apenas 3 coisas. Não vai precisar se preocupar com a culpa. Por outro lado, se o município perdeu o processo, agora o Otávio vai ser acionado. E aí, agora, só aí, a demonstração de dolo ou culpa. Então, 7, letra E. Tem mais, hein? Questão 8. Textão, aqui é o texto dela, as opções na sequência. Veja só. Um ônibus de empresa concessionária de transporte público de passageiros
transitava pelas ruas da cidade, vale o grifo aqui, ó, um ônibus de uma empresa concessionária de transporte público, transitava pelas ruas da cidade, dentro do limite permitido de velocidade, quando foi abalroado. Nosso barroado, né? Abalroado, por veículo particular que trafegava em altíssima velocidade. Em decorrência da batida, o motorista perdeu o controle da direção do ônibus, que foi lançado para a calçada, atingiu um pedestre que estava no ponto de ônibus, derrubou o muro de uma casa vizinha. Diversos passageiros do ônibus ficaram feridos. O pedestre atingido pelo ônibus morreu imediatamente, antes da chegada do socorro. Nessa situação hipotética, a responsabilidade da concessionária de serviço público é, letra A, é subjetiva no que tange à morte do pedestre e objetiva no que tange aos passageiros que estavam dentro do ônibus e ao proprietário da casa cujo muro foi derrubado. Vamos lá. Primeiro o seguinte, ó. Artigo 37, parágrafo 6 da Constituição, que é o fundamento principal nesse assunto. Ele diz que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, atenção agora, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que os seus funcionários causarem a terceiros. Você percebeu que a Constituição, nesse artigo, não diz administração pública direta e indireta. Não diz. Ele diz assim, pessoas jurídicas de direito público ou direito privado, mas desde que estejam prestando serviços públicos. Seja qual for a pessoa jurídica. Se ela causar um dano prestando serviço público, eu vou adotar, gente, o mesmo modelo de responsabilidade. E nesse caso, de novo, é objetiva. Se prestou serviço público causando dano, responsabilidade é objetiva. Então, tanto faz ser uma autarquia, tanto faz ser um órgão do município, como na questão passada, tanto faz ser a Guanabara, por exemplo, uma concessionária de serviços públicos. E, segundo o Supremo Tribunal Federal, elas respondem de forma objetiva, tanto para os usuários dos serviços, nesse caso os passageiros, que sofreram danos com essa batida, seja para não usuários, o pedestre, inclusive, que foi atropelado e veio a falecer. A empresa responde indistintamente de quem sofreu dano de uma só maneira, de maneira objetiva. Por isso está falso, desde logo a letra A, porque quis diferenciar ou dividir, dizendo que para o pedestre que faleceu é subjetiva e para os passageiros objetivo. Não, responde de maneira objetiva para ambos. Por isso, gabarita comigo desde logo, porque as questões aqui elas vão mudando, apenas alternando, acrescentando um ponto ou outro. Veja o que diz a letra E. Objetiva no que tange ao pedestre morto, aos passageiros que estavam dentro do ônibus e ao proprietário de casa cujo muro foi derrubado. Objetiva, não se dividindo aí, já que há uma prestação de serviço público. A questão diz, é uma empresa concessionária que transporta passageiros. As empresas nossas de ônibus de cada dia, ou outra qualquer tipo de concessionária. A responsabilidade é objetiva, independentemente de quem seja o destinatário, se é um passageiro, se é um usuário ou um não usuário. Beleza? É isso. É isso, João Vitor. Tranquilo aí? Beleza? Nona questão, já derradeira, para fechar então o nossa live de hoje, nosso encontro de hoje, nona questão envolvendo improbidade administrativa, pedindo então para marcar falsa, pedindo para marcar a incorreta. E você sabe que sempre quando a questão for nesse formato, vale o destaque, porque a gente foi formatado mesmo. A maior parte das questões, inclusive, a gente foi formatado a vida todinha, escolar, de faculdade, seja o que for, para marcar a correta. E não é para marcar a incorreta, vale um grifo especial, para a gente não perder o comando da questão. Traz para mim, João Vitor. Para a gente fechar a questão, gente, Lei de Improbidade Administrativa sofreu uma grande modificação em outubro de 2021, pela Lei 14.230. Então, se por acaso você estudou improbidade lá no concurso da PC e depois não estudou mais, vale a pena conseguir buscar um outro material, estudar novamente o assunto, porque basicamente o que nós temos atualmente é uma nova lei de improbidade. Quase todos os 24 artigos da lei foram modificados, artigos foram acrescentados, outros foram completamente modificados também. Então, se você tem um material de improbidade antes de 2021, vale deixar de escanteio e buscar.
exatamente esses textos, esses esquemas, questões com a nova lei. Como eu disse, toda a lista de hoje são questões 2023 e essa foi nessa vibe. Observe só. Marca falsa, letra A. Os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada que receba incentivo creditício do ente público, estão sujeitos a sanções legais. Está correto o item, estão sim. Diz a LIA, a Lei de Improbidade Administrativa, a nossa LIA, de que as vítimas da improbidade pode ser a própria administração pública, podem ser entidades que recebam algum tipo de incentivo, algum tipo de repasse do poder público, por isso estão sim sujeitas. Ele quer a falsa, ó, já tiro a letra A. Letra B. Aquele que exerce transitoriamente e sem remuneração, por designação, função em um ente público, é considerado um agente público para os efeitos legais. Está valendo agentes públicos ou um agente público é qualquer pessoa que exerça uma função pública, seja de forma transitória e até mesmo, olha que chato, sem remuneração. Mas exercer função pública é agente público. E por que isso é importante? Porque os agentes públicos podem cometer improbidade administrativa. Então, até mesmo é considerado agente público o mesário no dia da eleição. Esse é um deles, né? Que exerce ali naquele dia, naquele domingão da eleição, sem receber nada para isso, mas pode cometer improbidade administrativa. Por que mesmo? Porque ele é considerado um agente público. Falso, está correto a letra B, falso em relação à questão. Letra C. Aquele que, mesmo não sendo agente público, mesmo não sendo, concorra com imprudência para a prática do ato de improbidade, está sujeito a sanções legais. Opa! Diz a LIA que mesmo aqueles que não são agentes públicos podem cometer improbidade administrativa sim, mas é preciso que seja dolosamente. Eu digo, gente, que a LIA ela é 100% dolosa. Close, e aí? A imprudência é uma manifestação de culpa. É uma forma de agir culposamente. Então, se a LIA é 100% dolosa, esse cara não pode ser processado por improbidade, porque ele está praticando um ato com culpa. E a LIA só permite atos com dolo. 100% dolosa. Ele quer a falsa? Gabarita comigo, valendo. Letra C e confirmando. Letra D, a suspensão dos direitos políticos, ficar inelegível. A perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio e a perda da função pública não estão previstas entre as sanções legais aplicáveis ao responsável por ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública. Certamente muita gente boa marcou esse item, porque para marcar incorreta tem cara então de ser que está falso o item. Mas ó, com a reforma é exatamente isso, gente. Esse ato de improbidade aqui, ele é muito leve. E ficou mais leve ainda com a reforma. Os caras mexeram valendo, viu? Para deixar esse ato aqui quase indolor. Por quê? Porque alguém comete um ato assim, só duas punições ele pode sofrer. Ficar proibido de ser contratado pelo poder público e de pagar multa, equivalente a até 24 vezes a remuneração. São só essas duas punições aplicáveis. Essas, portanto, não são aplicáveis mesmo a esse ato de improbidade. Só essas duas, o PROMU, proibição de contratar, e aplicar multa, pagar multa de até 24 vezes a remuneração. Então, a letra D está correta, por isso, confirmando a letra C. E, para fechar, letra E, as sanções previstas na lei podem ser aplicadas isoladamente, de acordo com a gravidade do fato. Exatamente o que diz o artigo 12, caput da LIA. Elas podem ser aplicadas em conjunta ou apenas uma delas. Apenas uma delas. Isso ao critério do juiz, observando, então, cada caso, então, aplicando, então, a pessoalidade na aplicação da sanção, né? Visualizando cada caso e aplicando a sanção correspondente à gravidade da participação daquele agente. A 9, falsa, resposta, letra C. Por quê? Traz para mim. Sempre que falar de improbidade agora, busca o dolo. Qualquer questão que coloque culpa ou uma de suas manifestações, imprudência, imperícia ou negligência, está falso.
a improbidade é 100% dolosa. Beleza? 9, então, tá aí, letra C. Lembra que eu mencionei há pouco, ó, preparação antecipada é preparação de sucesso. Polícia Civil Platinum, completaço combo teoria, questões e simulados. Por aqui, no Tiradentes Online. Você vai perceber, então, você vai encontrar todo o curso regular da Polícia Civil, português do zero, informática do zero, direito penal, isolada, enfim, 01, vários projetos e tá aí, valendo. Confere, João Vitor, o preço? É isso aí. 12 de 38,75. Beleza? Meus amigos, é isso. Lembrando como a gente começou, né? Preparação planejada, preparação antecipada é a preparação de sucesso. Na medida em que depois do edital todo mundo estuda. Depois do edital todo mundo estuda. Antes é que está o ingrediente, pode observar nesses 10 anos lecionando, a preparação antecipada tem muito mais chances de ser exitosa e esse é o nosso objetivo, o nosso compromisso para esse concurso PC 2023. Beleza? Dúvidas, quaisquer que sejam, Instagram, Prof. Cláudio Feitosa, dá uma olhadinha na questão discursiva de responsabilidade civil. Vou ficando por aqui, agradecendo ao João Vitor, agradecendo especialmente você e nós nos encontramos em breve. É isso. Dali. Futuros aprovados da Polícia Civil do Ceará. Agora eu quero parabenizar você que está aqui buscando o caminho certo para ser aprovado na Polícia Civil do Ceará. É um prazer pra gente ter você aqui em busca de entender os próximos passos para conquistar o teu sonho de vestir essa farda. Você viu que o novo concurso para a Polícia Civil do Ceará já foi reforçado pelo governador como o primeiro do seu mandato. E o objetivo, segundo ele, é aumentar o contingente. Aliás, o último concurso da Polícia Civil do Ceará ofertou 500 vagas imediatas, mais 1.000 para o cadastro reserva. Então, essa promete ser uma oportunidade única para mudar de vez a tua vida. E é aqui no Tiradentes Online que essa jornada vai começar. Por isso que você está aqui entendendo tudo o que você precisa para alcançar a tua posse assim que o concurso sair. E é assim que você vai sair na frente da tua concorrência, se preparando com antecedência e do jeito certo. Olha só. O que nós vamos te mostrar nesse vídeo vai ter o poder de transformar a tua preparação para esse concurso. É por isso que você precisa ficar aqui comigo até o final para você entender tudo o que preparamos para você. Olha só, o curso da Polícia Civil do Ceará Platinum é um método exclusivo do Tiradentes responsável por aprovar centenas de concurseiros da área policial, incluindo os primeiros colocados. E o nosso histórico de aprovação nas carreiras policiais segue batendo recordes e mais recordes a cada ano. E agora, nós queremos aumentar ainda mais esse índice de aprovados com você, na nossa turma exclusiva Polícia Civil do Ceará Platinum. Com esse método, você terá toda a teoria descomplicada e focada totalmente no edital. Cronogramas de estudos, resoluções de exercícios, questões comentadas, simulados, resumos direcionados, materiais de apoio e muito mais. Sem contar o direcionamento e a experiência dos mestres Tiradentes que vão te guiar até a tua tão sonhada aprovação. Agora, você deve estar preparado porque eu vou falar a melhor parte. A parte que você tanto esperava. A chance de ouro para a sua preparação. Preparado? Então lá vai. Você tem 70% de desconto na Polícia Civil do Ceará Platinum. Isso mesmo. Eu vou repetir. São 70% de desconto. E olha só. Normalmente você precisaria desembolsar cerca de R$ 1.550 para ter tudo isso. Mas para você que está aqui nesse aulão exclusivo, a história é outra. Aproveitando esse mega desconto de 70% que nós preparamos exclusivamente para você, você terá tudo isso pagando apenas 12 parcelas de R$ 38,75. Tá demais, pessoal. Essa chance que você tanto esperava para mudar de vida em 2023, você não pode perder. Você não pode deixar essa oportunidade passar. Esse desconto não vai durar por muito tempo. Então, para garantir o teu método Polícia Civil do Ceará Platinum com esse valor promocional, você precisa clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e fazer a tua inscrição agora para começar o quanto antes a tua jornada até a aprovação na Polícia Civil do Ceará. Então vai na descrição agora, clica no link e não perde mais tempo. O teu futuro começa agora. Vamos juntos rumo à tua aprovação. Eu te vejo na turma dos futuros aprovados da Polícia Civil do Ceará Platinum.